Jovem Pan Morning Show. É Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. É chegada a hora, meus amigos. Chegou a hora da nossa tão aguardada entrevista, ou, sei lá, debate, como vai resultar isso aqui. Como queiram, hein? Pra quem pegou o bonde andando, vou explicar algumas coisas aqui. Na segunda-feira, a gente comentou um vídeo do deputado Marco Feliciano, em que ele explica de uma forma particular, peculiar até, o que tá por trás da ascensão da cantora drag Pabllo Vittar. A Paulinha, inclusive, apresentou aqui o resumo do conteúdo desse vídeo e em seguida a gente fez comentários sérios e brincadeiras também sobre a opinião do pastor e sobre a própria figura do pastor Feliciano. Na terça-feira, ou seja, mais conhecida como ontem, nós levamos ao ar um segundo vídeo no qual o parlamentar se mostra indignado com o que a gente falou aqui no programa e recomenda que a gente, os integrantes do Morning Show, volte para a escola. Bom, vamos lá. Dito tudo isso, eu apresento aqui e dou as sinceras boas-vindas ao nosso convidado dessa manhã de quarta-feira, o deputado Marco Feliciano. Seja bem-vindo ao Morning Show. Muito obrigado, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. E vamos ao... Como é que foi que o Caio falou aqui nos bastidores? Lavar roupa suja? Vamos lá, sempre em alto nível. Vamos tentar assim manter um nível bom dessa conversa aqui, para inclusive ajudar a elucidar as coisas para os nossos ouvintes. Eu gostaria que o senhor reproduzisse, até em função do que eu acabei de dizer, de uma forma resumida, sucinta, vá lá, o que o senhor disse lá naquele primeiro vídeo, né, sobre o Pabllo Vittar, e na sequência também nos conte o que da nossa fala o perturbou, o indignou tanto. Bom, primeiro sobre o Pabllo Vittar, eu não tenho nada contra a pessoa dele, né? Aliás, eu não conheço nem a música dele, eu vivo em um outro mundo, né? Mas eu tenho muitos seguidores nas mídias sociais, vocês assistiram meu vídeo, devem ter visto aí quantas pessoas me seguem, e as pessoas perguntaram o que eu achava da ascensão de uma pessoa que até ontem era um ilustre desconhecido, de repente alça aí altos voos através das luzes da ribalta. E eu falei sobre um pensamento político, né? Na política nós não temos inimigos, nós temos adversários. E existem duas bancadas que são antagônicas dentro da Câmara dos Deputados. E eu falei que possivelmente, né, assim como a grande mídia já fez isso uma vez, pega uma pessoa, um ilustre desconhecido, e coloca ele em evidência, e de repente, da noite para o dia, a pessoa se torna um deputado federal. E eu falei que, segundo algumas informações extras, né, um passarinho verde me contou que haveria desejo da grande mídia em criar uma bancada que viesse ser representante natural desses pensamentos progressistas e tal. E eu chamei a atenção do meu público, chamei a atenção dos meus eleitores, para que não caísse no engodo. Deputado, o senhor acha razoável o deputado acreditar em passarinho verde? Primeiro, essa questão que eu coloco. E independentemente da tua visão e sobre família, o senhor deve concordar que existe uma discriminação, é fato, né, contra os gays. Ele só não respondeu o que tanto indignou na nossa fala posterior. Sim. É que ele me interrompeu, eu achei que meu horário tinha sido... Eu achei que você tinha parado mesmo. Não respondeu. É que como deputado, eu sou limitado por tempo, né? Então a gente é rigoroso no tempo. Não, é ótimo, porque a gente dá uma dinâmica boa. Eu agradeceria essa dinâmica. Então veja, sobre a questão que me indignou. Bom, eu fui chamado aqui de nazista, debocharam aqui da minha sobrancelha, né? Fizeram uma apologiazinha apontando um norte como se eu fosse um homossexual enrustido, etc. e tal. E também que eu sou um ilustre solitário em qualquer festa que eu vá, né? Então isso me deixou um pouquinho indignado, eu tenho muitas pessoas que me seguem, e tudo isso na minha ausência, né? O que é pior. Bom, por isso que o senhor está aqui para a gente... que você fala de uma pessoa, é interessante que a pessoa esteja perto. Boa, por isso que o senhor está aqui para a gente colocar as coisas nos devidos lugares. Só um minuto, tá? Deixa eu só completar a pergunta que eu estava fazendo, eu vou passar a bola. Independentemente, eu vinha dizendo da sua visão sobre a família, o senhor deve concordar que existe uma discriminação, é fato isso, contra os gays no Brasil. O senhor concorda primeiramente com isso? Discriminação contra tudo no país. Exatamente, contra tudo. Hoje eu já não sei mais se é uma discriminação contra gays ou se é uma discriminação contra os heterossexuais. Como eu disse naquele vídeo, você nascer homem ou nascer mulher hoje é como se você pertencesse a uma classe inferior, a uma casta inferior. O senhor se sente ameaçado com isso? Sou eu que me sinto. Os valores eu tenho uma visão família global. Os valores da família completamente estão distorcidos e transtornados. O senhor consegue ver algo de positivo na ascensão dele dessa forma, levando em consideração esse pensamento? O senhor consegue ver algo de positivo, sendo que o país é um país que mais
mais mata homossexuais, mais mata travestis? Há controvérsias nessa história, há controvérsias e muitas. Eu sou um profundo estudante disso, porque em 2013 eu alcei voo lá na Comissão de Direitos Humanos e fui criticado, aliás, apanhei na rua, apanhei em aeroporto, por pessoas que me diziam que eu era preconceituoso. Então eu me aprofundei no estudo. Mas o senhor também bateu em muita gente, deputado. Nunca bati em ninguém, nunca levantei um dedo para ninguém. Não, bater eu digo não, verbalmente. eu apanhei literalmente. Eu apanhei dentro de aviões. Inclusive virou piadinha em muitos jornalistas, em muitos programas de rádio. Eu apanhei literalmente e sempre fiquei quietinho. O meu espírito é um espírito cristão. O espírito cristão diz assim: se você apanha de um lado do rosto, você dá o outro rosto para bater, né? Deputado, o senhor falou que ficou magoado com a minha colocação de eu dizer que o seu discurso era nazista. Aí você rebateu, falou que eu sou um pseudo-intelectual. Então estamos aqui, olhos nos olhos. Você para tentar me provar que teu discurso não tem uma base nazista e eu para te tentar provar que eu não sou pseudo-intelectual. Queria lembrar, quando eu falei no nazismo, eu queria te deixar muito claro, eu falei discurso nazista que é ter como inimigo aquele que é diferente. E o senhor deve saber muito melhor que eu que antes de matarem judeus nos campos de concentração, os nazistas, as primeiras cobaias que eles usaram para matar são testemunhas de Jeová. E o ouvinte que não conhece essa história vai no Google e coloca triângulos roxos. Você vai ver os nazistas matando testemunhas de Jeová. Por outro lado, em particular, me choca muito o senhor que até mostrou no vídeo aqui que você fez em resposta ao Morning Show, com tantos seguidores, com um público tão fiel e tão de frente contra o público gay. Na minha interpretação, esse é um discurso, na minha interpretação, muito parecida com o dos nazistas, que colocavam aqueles que eram diferentes deles como inimigos. Os gays são teus inimigos? Bom, quem falou de inimigo foi você. Foi você que falou de inimigo, foi você que me colocou na esfera dos nazistas, como se eu fosse um antissemita, como se eu fosse alguém que separasse as pessoas por raças, e eu não disse nada disso. Estamos no embate político. No embate político, eu iniciei a minha fala dizendo: nós não temos inimigos na política, nós temos adversários políticos. Quando você que tem uma estrutura e um conhecimento tão grande, como você citou aí um livro, fala que um deputado federal que é pastor, que é cristão, faz um discurso nazista, automaticamente você me coloca como nazista. Porque se eu defendo um discurso nazista, automaticamente eu sou um nazista. E isso não existe, isso é horrível. Você me deixou chocado, porque o mês passado eu estive em Israel, recebi uma condecoração pela nação judaica. Eu estive em 2 museus em Israel e não tem nada pior do que a história do nazismo. E a história do nazismo começa com o socialismo, pelo qual você tanto defende. E, aliás, você é uspiniano, né? Você, a maioria daqui... Se você quer lembrar, o primeiro... Não, você me dá licença um minutinho. O primeiro grande livro contra o PT, que vendeu 150 mil cópias, foi meu livro do Romeu Tuma. Mas não adianta escrever e não falar. Socialista. Não adianta escrever e praticar. Pesquisa antes de falar que eu sou socialista. Eu estudei sobre o senhor, eu vi que o senhor escreveu esse livro, o senhor escreveu inclusive um livro... Eu escrevi 24 livros. Pois parabéns, eu também escrevi 21 livros. O senhor vai me deixar falar ou não? Vamos o senhor vai me deixar falar ou não? Livros. O senhor acusa o Lula. Não, deixa eu só falar. Vamos voltar pro cerne da questão. Eu estava tentando falar. Eu escutei ele quietinho. Vamos lá. O senhor é o mediador, não Vamos lá, deputado. Então ensina ele, porque ele age como um socialista de verdade. Só ele fala, só o pensamento dele funciona. Aí vira o inimigo socialista. Eu não sou seu inimigo. Não sou seu inimigo. Eu ia até te dar um beijo depois na testa. Vamos nos entender, Feliciano. Por favor, prossiga rapidamente, porque tem muita pergunta para ser feita aqui. Se vocês me deixarem falar, o único pedido que eu fiz quando eu fiz o vídeo foi: me deixem falar. Vamos lá. Eu escuto todo mundo. Nós temos que dar uma dinâmica. Eu escuto todo mundo, mas me deixe falar. Todas as então, óticas só voltando a falar, ele me acusou de ser nazista. Eu não sou nazista. Eu não sou nazista. Mas se eu faço um discurso e defendo ele, automaticamente eu sou. Não, na mesma dinâmica não é dinâmica, Paulinha. Paulinha, você é um pouquinho mais inteligente do que isso. Então, qualquer pessoa que enxerga, você é uspiniana também. Então, eu conheço muito bem como funciona o ensinamento de vocês. Me deixa quietinho aqui, deixa eu tentar explicar. Pois bem, eu não sou nazista, tá? Eu sou cristão com pensamentos cristãos e vivo num país, no Estado Democrático de Direito, por enquanto. Então, enquanto eu vivo no Estado Democrático de Direito, eu posso pensar o que eu quiser e falar o que eu quiser. Ninguém pode tolher o meu direito, como eu não posso tolher o direito dele. O que não pode acontecer é uma pessoa acusar a outra daquilo que ela não é.
Porque quando ele me acusa de nazismo, parece que ele pratica o nazismo. Porque na sequência, ele mesmo faz uma historinha com sobrancelha, com pintar de unhas. Isso não seria isso não sei. Não, mas foi uma brincadeira coletiva ali, até que eu usei os nossos personagens. Então, quando vocês fazem, é brincadeira. Quando outra pessoa faz, é preconceito. Onde está o limite disso? Então, quando alguém acusa uma pessoa disso, ela está sendo tão nazista quanto. Porque o nazismo também matou gays. O nazismo, ele trucidou pessoas. Sim. É o maior horror, é a maior mácula na história da humanidade. É a maior mácula na história da humanidade. Vamos lá. Sabe que, eu queria perguntar o seguinte, além do deputado Jean Willis, que aliás eu acho um parlamentar de 5ª categoria, só para registrar, quem mais faz parte da bancada LGBT? Na verdade, veja só, as pessoas confundem muito. Não existe bancada nenhuma, a não ser bancadas partidárias. Existem frentes parlamentares. Então, mas o senhor acha que pode surgir numa eleição só? Não, já existe um grande número de deputados que defendem a causa LGBT. O pessoal do PT quase todo, o PCdoB, o PSOL... Quem pensa de forma progressista. Oi? Diferentemente dos conservadores, quem pensa de forma progressista. Exato. Mas eu só quero deixar bem claro aqui que não existe nenhum preconceito contra o gay. A minha luta sempre foi com ativistas gays. Ativista. O ativista é diferente do gay. O ativista é aquele que ganha do governo para isso. E a briga deles comigo foi porque eu sequei os cofres deles quando eu fui presidente daquela bendita ou maldita Comissão de Direitos Humanos, que nunca teve nome antes de mim e depois que eu deixei, desapareceu a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos, ela ajudava, como todas as comissões da Casa, enviam o norte para que o orçamento anual da União seja destinado para algumas coisas. E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara era usada somente para o movimento LGBT. Eram 10 milhões de reais por ano para 257 ONGs, que ninguém sabe o que era feito com esse dinheiro. Então a briga dos ativistas não é por ideologia, é por cabide de emprego. Quando eu briguei com eles nesse quesito, então eles me acusaram de homofóbico, de racista, de tudo isso que você fala. Paulinha. O senhor fala que ameaça a família tradicional brasileira, né? Que a mídia ajuda essas personalidades a se promover, que existir esse tipo de bancada ameaça a família tradicional brasileira. E eu falei aqui no programa, e uma das coisas que você falou, eu não consigo entender como que ameaça, porque para mim a família tradicional brasileira é todo tipo de família. Não, o senhor não considera isso? Que envolve amor... Você não considera isso? Você não considera? Você considera que a família tradicional brasileira... Tem que seguir aquele modelo... É homem, mulher... Porque está na Constituição de 1900... Veja só, Paulinha, para a gente entender o que eu falei naquele momento, nós temos que voltar aqui na escola de Frankfurt, na Sociedade Fabiana. Teria que citar aqui 1 milhão de pensadores de esquerda para chegarmos aqui. Teria que falar para você que dar uma aula sobre Antônio Gramsci. Só entendendo tudo isso, você vai chegar onde eu cheguei, que é a desconstrução da família tradicional, da família civilizatória. É claro que eu não sou idiota nem ignorante, eu vivo num país onde nós temos famílias plurais. Só que essas famílias têm um nome, arranjos familiares. Eu cresci numa família de arranjo familiar, eu não tenho o nome de pai no meu documento. Quando eu cortava cana na escola, vocês já estudavam em grandes escolas. Então, eu também sofri preconceito. Sofri preconceito de outras formas e talvez piores do que todas as pessoas podem passar. E eu venci. Venci porque mesmo habitando dentro de uma família não tradicional, dentro de um arranjo familiar, eu tive referências. Quando eu falo da destruição da família, eu não falo da destruição apenas do pai, mãe, homem e mulher. Eu falo dos costumes. Eu falo daquilo que deu história ao início da civilização. Então, quando as pessoas falam de forma superficial, como por exemplo, quando acusam o Estado é laico, mas nós não vivemos num mundo onde só tem um Estado. Temos o Estado, temos a nação, temos a sociedade, e todos esses três nascem do pilar da família tradicional, da família civilizatória. Quando você começa a estimular divórcio, quando você começa a estimular gravidez independente, quando você começa a abrir mão de princípios, que são os primórdios, os pilares da sociedade, a sociedade nossa foi fundada naquilo que nós falamos que é o moral judaico-cristão, você pode sim jogar toda uma nação dentro de um colapso. Ô, Feliciano, mas olha, o ativismo, só um minutinho, o ativismo, você coloca do ativismo, né? Existe o ativismo, não é contra o gay, mas é contra o ativista. O ativismo só existe por uma necessidade. Se o mundo fosse o mundo ideal, onde todas as diferenças fossem respeitadas, o ativismo não faria sentido. Concorda comigo? Tem outra coisa que você coloca, que é a questão da religião professada através da política. A gente entende e é notória, a tua figura é a comprovação de que a fé é um grande ativo político.
né? Você se refere à questão da tua presidência, você está à frente da Comissão da Verdade. Existe, na minha opinião, aí um erro estrutural de todas as bancadas que defendem esse assunto ou aquele assunto, que de forma até informal, porque isso não está previsto na Constituição, tem que haver uma bancada. Você, como representante do povo, tem que defender direitos mais amplos. Você focar isso só simples e pura e simplesmente na visão religiosa, eu acho que é uma limitação grande. A minha pergunta aí é um pouco mais sobre a questão de como você trata e leva a sua vida. Frente a isso, frente à fé ser um grande ativo político e os templos das religiões neopentecostais pipocam muito à custa de dinheiros ali dos fiéis que acreditam naquilo, são crentes naquela função e propagam isso e alimentam isso. Como o senhor lida com a pecha, muitas vezes atribuída aos seus iguais, de mercadores da fé? O senhor concorda com isso? Como é que o senhor trata a fé como um empreendimento e faz dela uma política? Vamos voltar aqui desde o início, tentar lembrar tudo que você falou, porque você falou bastante coisas aí. Primeiro, eu estou no Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, a beleza da democracia está exatamente na representatividade. E a representatividade me mandou para o parlamento. Quem foi que votou em mim? O meu segmento. Quem foi que colocou um ruralista lá? O segmento dele. Quem foi que colocou o deputado LGBT? O segmento dele. Essa é a beleza da democracia. Churchill já dizia isso. Não existe entre os governos conhecidos nenhum melhor do que a democracia e nenhum pior do que a democracia. Porque a beleza da democracia é a liberdade. A liberdade é linda. O problema é que quando você usa a liberdade de forma errada, você parte para a libertinagem. Eu posso não concordar com aquilo que você fala, mas eu vou defender o seu direito de falar. Mas como impedir a formação, deputado, de uma bancada LGBT? Não é impedir. Eu falei para o meu público tomar cuidado. Cuidado com aquilo que está acontecendo. Veja só, nós temos um país que foi governado por um partido progressista por 14 anos. E 14 anos nós vimos o que aconteceu. Então, vocês são um partido corrupto, a corrupção com o progressismo, você não pode associar essas duas coisas. Veja só, é um mantra, isso é como uma lua, é um lula de verdade, são vários tentáculos. Deputado, só para não perder a chance, eu quero ressalvar, que diante do que falou o meu querido amigo Edgar, é o seguinte, você chama de progressistas os que apoiam isso? Não necessariamente, eu sou progressista. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito desse tipo, mas eu não acho progressista, por exemplo, a deputada Érica Cocai. Perfeito. Ela defende a seguinte tese: você precisa dissolver a família, é o que ela diz em vídeos, para mudar a sociedade, de capitalista para socialista. Eu acho que é doido. Perfeito. Dissolver a família, inclusive, dando vazão ao sexo entre membros da família. Tudo. É o vídeo dela. Tudo. Então, ela defende o incesto, então, exatamente. Ainda bem que tem pessoas informadas, que pessoas que participam da política de verdade, que não tem um mundo fechado. Assim é. Você falou sobre mercantilismo, né? Todas as religiões cristãs do mundo vivem de ofertas, dízimos e etc. e tal, né? Eu sou pastor de uma igreja de 200 membros no interior do estado de São Paulo, na cidadezinha onde eu nasci, em Orlândia. Eu construí a igreja com o dinheiro do meu trabalho, eu dei a igreja para a sociedade e eu dizimo na minha igreja, eu não recebo um salário. Então, quando você fala de pastores ou de toda a fé, é como se todos fossem iguais, nem todos são iguais. Mas o senhor falando de bancada evangélica, o senhor não é bancada, eu disse frente evangélica. Frente evangélica. Deputado, o senhor falou uma referência aqui, você falou que genericamente nós estaríamos obedecendo ao estatuto do comunista italiano Antonio Gramsci, e depois você falou em socialismo fabiano, o que o Olavo de Carvalho, astrólogo e ex-muçulmano, costuma falar, por exemplo, do PSDB. Levando em conta que quem trouxe essas duas palavras associadas, você é um comunista gramsciano e pratica o socialismo fabiano, foi o Olavo de Carvalho o que foi incorporado imediatamente para o discurso do Bolsonaro. Você tem alguma afinidade com Bolsonaro e com Olavo de Carvalho, já que você usou o bordão que o Olavo usa? Mas veja só, a cultura e o intelecto está aberto para todos, não apenas para uma figura. Olavo não é meu guru, Bolsonaro é meu amigo. E por que não estudar? Eu estudo todas as vertentes. Talvez essa seja a diferença de criar um estado crítico, uma mente crítica, o que não acontece nas nossas escolas.
principalmente nas escolas de cunho extremamente progressista, onde você só aprende uma vertente. Se você aprende sobre inúmeros que existem aí de esquerda, por que não aprender sobre Edmund Burke? Por que não aprender sobre Russell Kirk? Por que você não aprende sobre os outros? Então eu leio de tudo, tá? Leio sobre a Sociedade Fabiana, isso aqui não é mérito de Olavo, pelo amor de Deus. Mas o professor Olavo, que você chamou de astrólogo, de ex-muçulmano, é talvez hoje uma das mentes mais elucidadas dentro da política mundial, não apenas brasileira. Eu admiro, assim como admiro Bolsonaro no seu quesito de ser nacionalista, de ter de ser uma pessoa que hoje representa essa revolução da direita no nosso país. Gancho, aliás, não existe, a direita não existia no Brasil até um pouco tempo atrás. Se existia, estava escondida, né? O senhor citou o Olavo de Carvalho como um dos seus mentores? Não, eu não citei, você disse não, isso. Mas você... Não, eu disse que leio, assim como leio tudo. Tá, então eu leio até você. Ninguém é perfeito. Exatamente. Né? A questão é a seguinte: o Olavo de Carvalho, aí vem uma pergunta pontual para o senhor de outro tema. Costuma se jactar, ficar orgulhoso de aparecer com armas nos vídeos e falando que ele adoraria matar ursos. O que o senhor acha do cidadão portar arma, já que o senhor é um religioso e o cristianismo propugna a paz antes de mais nada? Bom, pois bem, cidadão portar armas na rua, eu sou extremamente contrário. Mas o homem ter uma arma dentro da sua casa para poder defender a sua família, eu sou aberto a apoiar. Explico, você citou agora há pouco aqui o massacre dos judeus, né? Como é que alguém consegue matar 6 milhões de pessoas? Leia a história toda, você vai ver que começou com desarmamento. Você tira a arma das pessoas, é assim que o comunismo age. Outro argumento do Olavo de Carvalho. Não, isso é história, isso é história. Stalin fez isso, Hitler fez isso. Não é argumento de Olavo, isso é história. Quando eu te chamo de pseudo-intelectual, é só por isso. Deputado, você não tem argumento para isso, é história. Deputado, eu queria fazer a seguinte pergunta para entender. Eu te chamo de nazista de novo. Para entender melhor. Fique à vontade. Ouvir a sua diarreia verbal me alivia muito. Deputado, eu queria, para entender melhor o projeto de poder da frente evangélica, que evidentemente existe, é normal que seja assim. Digamos que a bancada é o que os evangélicos cheguem ao poder no Brasil, assumam a presidência. Nossa Senhora não é cultuada, né, pelos evangélicos. Ela continuaria sendo, para entender mesmo como é que seria o comportamento dos evangélicos, continuaria a ser padroeira do Brasil, o 12 de outubro seria feriado religioso nacional, ou o senhor é contra isso? Só para entender. Direitos adquiridos não se mexem. Nós estamos num país plural. Nós não vamos governar para uma igreja. A igreja evangélica não tem pretensão de chegar ao poder como igreja, como instituição. As igrejas evangélicas nem unidas são. Vou te dar um exemplo. Quando eu fiz um discurso alguns anos atrás, quando a presidente Dilma Rousseff ainda governava o país, e fui chamado pelo gabinete dela, porque no discurso eu chamei a atenção tanto dos cristãos católicos quanto os demais. E aí ela me fez a seguinte pergunta: Feliciano, para falar com a igreja católica, eu sei quem procurar, CNBB. Eu falei com eles, eu mandei um recado para a igreja católica inteira. Para falar com os evangélicos, eu chamo quem aqui? Porque se eu chamo o pastor da igreja A, o pastor da igreja B fica triste. Se eu chamo da igreja B, da igreja C. Então, não existe essa questão de poder. A bancada evangélica, ela se une em alguns pontos que nós convergimos. Fora disso, somos deputados normais, ninguém está lá. O parlamento não é uma igreja, o parlamento não é culto. Antes de defender a Bíblia Sagrada como parlamentar, eu defendo a Constituição Federal. Todos os meus embates, inclusive ideológicos, com o movimento LGBT, foi em defesa da Constituição Federal. As pessoas... isso é que me irrita, porque quando as pessoas têm uma visão distorcida sobre a minha pessoa, porque não conversaram comigo, porque não tiveram esse contato que nós estamos aqui, as pessoas pensam que eu sou um fundamentalista maluco, um deputado da idade medieval, que vou acender uma fogueira para queimar. Ótima questão, deputado. Posso também participar? Deputado, ainda bem que o senhor... bom dia, para conseguir entrar. Antes de você falar, deixa eu só te dar os parabéns pelo seu posicionamento aqui. Eu vi a sua fala sobre você e a Paulinha falando sobre os ensinamentos das crianças, é bem por aquele lado. Quando você tenta falar, as pessoas... ele vota no senhor aí. Não. Nisso talvez ele concorde, não quer dizer que... Não são todos os pontos deputado, só para deixar claro, aqui não é uma bancada que estamos em 2, 4, 5, 6 contra 1. Hoje está cheio aqui, né? Mas agora acho que 36... É que o senhor tem 511 mil seguidores no Twitter. Naquele norte. 5 milhões no Face. Quem segue aí o Feliciano, levanta a mão aí, ó.
Vamos lá. Ih, tá ruim Tá aqui. lotado, hein? Quem tá Quero contra um. um? Meu assessor me contra segue um? ali, ó. Olha, O Tutinha segue. O Edgar, o pessoal que tá aqui é o pessoal de planejamento da agência Talent. opa, E bem-vindos. vemos editar Bem-vindos. nossos projetos. Bom, tragam muitos anunciantes. Aguardando anunciantes aqui. Deputado, naquele ponto nós concordamos, em alguns outros nós discordamos. Eu acho que tem mais que a gente discorda do que a gente concorda, mas só para deixar claro que o Augusto Nunes tem uma opinião, eu tenho outra, não é uma bancada que estão 6 contra você e vamos adiante. Mas eu queria saber, eu não estou aqui falando em nome de causa LGBT, gay, nem, não tenho procuração deles, nem tenho essa pretensão, nem nada. Mas me chama muito a atenção, em algumas das suas falas, você já disse que tem um posicionamento contra o casamento entre os gays, por uma razão, porque aí o Estado não seria defendido, que pela Constituição de 1988, ela foi escrita para defender o Estado e não a família. Em outros pontos, em outros momentos, já viu o senhor defender a sua posição contra o casamento gay, porque aí a união estável já foi uma exceção para o que diz a Constituição, dali seria uma união civil até chegar no casamento, e a igreja não permite o casamento entre os gays. Qual é o seu medo? O casamento dentro da igreja, entre gays, ou então o Estado ser diluído? E depois, dentro dessa, eu tenho uma pergunta B. Essa é a A, eu tenho a vertente B, por favor. Tá, Caio, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você está fazendo a pergunta para o deputado ou para o pastor? Não, por Marco Feliciano, que é os dois. Então tá bom, então vamos lá. Então vou tentar sintetizar. Como deputado, eu defendo a Constituição Federal. Para que haja uma mudança na Constituição Federal, é preciso aprovar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Sim. É preciso 1/3 da assinatura dos deputados para que possa começar a tramitar. É preciso a autorização do presidente 171 votos. para que se instale uma comissão especial. E então existe todo um processo. Eu defendo a Constituição Federal. Em 88, o Constituinte entendeu que uma união estável entre homem e mulher. Aí o senhor vai falar que já sabe que uma o união mundo mudou. estável entre homem e mulher poderá ser convertida em casamento, vírgula. As pessoas param só no casamento para a proteção do Estado. E aqui a gente precisaria de umas 3 horas para debater o que é que o Constituinte pensou. O que é proteger o Estado? É dar longevidade ao Estado, coisa que, por exemplo, não acontece em muitos países da Europa hoje. Você pega a França, um país completamente hoje quase que todo islamizado, porque os franceses, a sua média de ter filhos é muito pequena, tem um país lindo, não tem mão de obra, então tem que importar mão de obra barata porque não produzem filhos. Então você cria toda uma celeuma na sociedade. Você rompe com o tecido social. Então, isso, quando eu falo sobre a Constituição Federal do artigo 88, eu defendo do artigo 210, parágrafo 13º, se não me falha a memória, eu protejo a Constituição. Eu aceito mudar a Constituição, desde que haja um debate democrático. Olha aqui, Eu não aceito que faça o que foi feito com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. O Supremo criou uma jurisprudência, através da jurisprudência da União Estável. O CNJ entendeu que se a União Estável ela é constitucional pela mente do Supremo, tem que ser convertida em união civil. Daí, para exigir o casamento dentro da igreja, é um passo. E é um esse passo. o seu medo? Que exija dentro da igreja? Sim, mas o senhor não se incomodaria se os direitos civis fossem preservados? De jeito nenhum. Eu sou desse mundo, eu não sou um alienígena. Só um segundinho, deputado. Eu preciso fazer um intervalo comercial. Aqui a gente está conversando com o deputado Marco Feliciano aqui no Morning Show. A gente já volta nesse papo. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, Paulinha. Tamo de volta com o nosso Morning Show. Hoje recebendo aqui na bancada o deputado Marco Feliciano. Vamos lá, Paulinha. Como tá a nossa hashtag aí, hein? Não poderia ser diferente. Estamos entre os assuntos mais comentados. Olha aí que beleza. Muito Muitos fiéis na nossa participação aí no Twitter. Como todo não? o Brasil, estamos naquela polarização entre pessoas que são time Feliciano, pessoas que são time gays, pessoas que são time... enfim, tá todo mundo dividido. É esse Brasilzão maravilhoso, a hashtag Feliciano no Morning. Você pode continuar participando e acompanhando o programa aqui pelo Twitter. Vamos lá, ficou pendurada a parte B da pergunta do Caio. Retoma, por favor, Caio. Bom, antes da gente sair pro intervalo, você que está acompanhando o Morning Show, ligou o rádio agora, eu perguntei pro deputado Marco Feliciano o que tornava ele tão contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Um acuio de curiosidade, deputado. Não estou falando o nome deles, nem tenho a menor intenção disso.
Bom, mesmo. primeiro porque não houve a mudança na Constituição Federal. Se um artigo da Constituição é rasgado, a Constituição inteira pode ser rasgada e isso coloca em risco a existência do Estado democrático Mas na Constituição brasileiro. nos fala, é proibido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Prevê o casamento entre pessoas de sexos diferentes. Só mas não pode fala. se tornar casamento. Assim como na Bíblia tem, não. Não mistura as coisas. Constituição é uma coisa, Eu vou Bíblia é chegar outra, lá. né? A Constituição diz: só pode se tornar casamento a união de um homem e de uma mulher. Só isso. A Constituição Mas isso para não é nisso. impeditivo, né, deputado? Se o senhor quisesse de fato defender uma bandeira, o senhor poderia argumentar, querer uma emenda constitucional, alguma mudança. Pois na é, para Constituição. isso a bancada LGBT deveria ter que apresentado uma PEC. Cadê a PEC do casamento gay? Não tem. Nem o deputado BBB, que eu me recuso a dizer o nome dele, que está lá em Brasília, apresentou uma PEC para haver o debate. Esse é o problema. O movimento LGBT, como é um movimento de minorias, é extremamente forte, extremamente articulado, tem que tirar um chapéu para eles, sabendo que a bancada do Congresso não é dessa, desde sempre é extremamente conservadora. Nunca apresentaram nada, nem para o debate. Então, Aliás, fizeram Feliciano, via Supremo, deixa eu aproveitar aqui, o senhor está no segundo mandato, né, falando em Isso. propostas e tal. Fala um pouquinho dos seus projetos pra gente, que o senhor aprovou na Câmara, coisas que o senhor levou para serem discutidas e possivelmente aprovadas. Veja só, eu tenho mais de 70 projetos apresentados, só que como no terceiro mês de mandato eu briguei com o partido que governava o país, e aqui é bom, isso aqui eu acho que é uma história que ninguém nunca contou no seu programa, isso aqui é um furo jornalístico para vocês. Bolsonaro, parece que esses dias atrás, foi levantar a vida dele, ele não tem nenhum projeto aprovado, a não ser a questão da urna, em 26 anos de mandato. Por quê? Simples. Todo deputado que vai contra a onda progressista, a onda que governava o país, recebe um X nas suas costas em Brasília. Nenhum projeto que eu apresente ou que eu relate é aprovado. Todos os Quais projetos. seriam ele? Fala de algum Veja só, qual que você lamentou mais de não ter sido aprovado? O que eu mais lamentei de não ter sido aprovado foi um projeto que eu criei para que crianças negras com mais de 5 anos de idade tivessem prioridade na adoção. Crianças que estão lá no instituto para ser adotadas, que tenham acima de 5 anos de idade, a pessoa que quer adotar, passasse na frente de todas, fosse menos burocracia para que essa criança saísse logo e fosse adotada. Nem esse projeto passou. O relator pegou e rejeitou o projeto, só porque tem o sobrenome Feliciano. Deputado, mas o senhor tem esse X nas costas? Tenho. Ah, então Não, eu acho que o senhor vai ter o bom senso nas próximas eleições não se candidatar. Se o senhor está de mãos atadas lá dentro, eu não. Mas quem disse que eu estou em Brasília só para aprovar projetos? O senhor está para fazer o que mais? Eu estou em Brasília para defender princípios, para defender o meu povo, para defender as pessoas que me colocam lá. Deputado, Veja só, se nós fôssemos aprovar projetos, em cada mandato nós temos 513 deputados a cada 4 anos. Cada um apresenta no mínimo, eu apresentei 70. Multiplique isso aí por 513, que é a média que os deputados apresentam, nós teríamos lá um sem número de projetos. O problema não é aprovar Mas projetos. é engraçado que a o bancada problema que o senhor é se pegar refere- os projetos que existem e fazê-los andar. Esse é o projeto. Essas bancadas que o senhor se refere, as progressistas, hoje em dia elas são minoria no mercado, né? Ou no Congresso. Onde? O Congresso é talvez o Congresso mais conservador aí das últimas décadas. E eu sou do Brasil. culpado disso, você Bom, sabe, né? pode Em ser. 2013, a luta que eu passei toda e trouxe a discussão da família à baila se tornou uma coqueluche e nós saímos de 60 deputados, por exemplo, evangélicos, para quase 100. E a bancada católica aguerrida Pois cresceu também. O que me admira é o senhor não conseguir aprovar, é isso que eu estou A dizendo. gente não consegue por causa disso, porque esses projetos sequer andam. O presidente da comissão, que está lá na frente da comissão, ele tem o direito, ele tem a prerrogativa de colocar o projeto ou não para votar. Os meus projetos nem todos foram rejeitados. O presidente sentou em cima e não deixa votar porque eu tenho nome polêmico, o deputado tem um nome polêmico, etc. e tal. Vamos passar a bola para o Augusto Deputado, Nunes. Augusto. Eu visitei há algum tempo aquela região da cabeça do Cachorro, na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, no nordeste do Amazonas. E conversei bastante com os militares, que são o que há de representante do Estado lá naquela região. Sem o Exército não existiria Estado. E o general que comandava toda a tropa quartelada lá me disse o seguinte, que eles atribuíam à pregação dos evangélicos parte do problema da difusão do alcoolismo entre as tribos indígenas, e eu explico por quê. Ele diz que a substituição brusca de deuses cultuados há séculos pelos indígenas, como o sol, a lua, quase sempre ligados à natureza, por um Deus que eles não compreendem bem,
provoca um tipo de confusão mental irremediável. Essa é a tese dos militares. E aí eles dizem, o sujeito não compreende o que se passa, ele começa a beber, eles bebem de maneira diferente, né, dos ocidentais, do branco europeu. Eles bebem até ficar com aquele olhar vidrado ali. O senhor não acha que esse tipo de conversão, como foi a dos católicos na descoberta do Brasil, uma forma de autoritarismo, quer dizer, o senhor está tentando impor uma verdade a quem acredita em outras coisas há séculos. O senhor não acha que é uma violência? Não, primeiro, me estranha o fato de uma pessoa se converter ao meio evangélico e se tornar alcoólatra. Não. A confusão mental provocada por isso, pela apresentação de um Deus que eles não compreendem bem e que abala crenças seculares. Quando os portugueses aqui chegaram, só tinham índios, né? Então os índios que foram convertidos não se tornaram alcoólatras por causa da igreja, etc. Mas tiveram problemas graves. Os católicos é muito discutível. Então, só vamos olhar para o outro lado. Esse é o seu prisma. Eu nunca ouvi falar disso, é a primeira vez. Vou estudar sobre esse assunto. Vou me debruçar sobre ele. Aliás, quem me disse, para dar nome às pessoas, foi o general Mourão, que há pouco tempo teve problemas e deixou o exército. Veja só, eu sei de trabalhos diferenciados. Por exemplo, a comunidade evangélica chegou em muitas tribos e nós terminamos com o infanticídio indígena. Porque não sei se vocês sabem, a cultura indígena do Brasil ainda pegam crianças que nascem com a cor da pele branquinho, que nascem gêmeos e são sepultadas vivas. Eu acho a aculturação inevitável, só para fazer a ressalva. Acho que Então veja só, a pessoa que se converte à fé evangélica, ela é transformada. O alcoólatra vem para a igreja e a vida dele é mudada. O índio não é. E o gay vira hétero? Olha só, não é questão de virar, né? Porque se fosse questão de virar, você desvirava facilmente. A questão homossexual, ela é um pouquinho mais profunda. É um pouquinho mais profunda. Então, se formos entrar nesse assunto, a gente já começa o debate. Não, mas eu queria que o senhor concluísse o raciocínio sobre a conversão. Então, é só, a conversão, ela só ajuda. Em todos os lugares do mundo onde o cristianismo chegou, ele só ajudou, né? É claro que toda regra tem exceção. Mas onde chega o evangelho transforma vidas. Eu fui transformado, eu era drogado, de uma família desestruturada, me converti em uma fé evangélica, uma fé Mas não é o cristã. caso dos índios. Não, mas eu tenho sangue de índio na minha veia também. Aliás, que sangue nós não temos na veia brasileira, né? Então eu não consigo, desculpa, eu não consigo associar a ideia da conversão a uma fé evangélica. Muito simples. Levar a pessoa a confusão mental é esquisito demais, é estranho. Deputado, por exemplo, esqueça, eu estou conversando agora com o pastor, né? Esqueça os evangélicos. Se viesse, por hipótese, uma civilização extraterrestre e nos impusesse um outro tipo de crença, é claro que haveria uma confusão mental. Mas a fé evangélica não é imposta. A igreja está aberta, a pessoa vai à igreja se ela quiser. Não, mas não lá. Lá sim, da mesma forma. Mas o primeiro evangélico vai à tribo. Eu conheço quase que o Amazonas todo. Eu estive em Manacapuru e falei para 40 mil índios convertidos. E eu não vi ninguém lá caindo bêbado. Eu vi todos eles dando testemunho, que deixaram as drogas que são naturais lá por Cristo, que deixaram inclusive a cachaça. O problema da cachaça é o homem branco, que leva isso para dentro. Então, a fé evangélica só ajuda. Deputado, Vini, por favor. Queria falar um pouquinho sobre as escolas, né? Até voltando naquele primeiro vídeo que o senhor falava sobre a ascensão da Pablo Vittar, e aí você fala da ameaça das cartilhas, né? Sim. E hoje você até explicou que existe uma diferença entre bancada e a frente e a militância, e eu acho que você quer dizer sobre essas cartilhas que querem ser impostas, na opinião do senhor, goela abaixo da sociedade, né? Existem já essas cartilhas, essa ideologia de gênero nas escolas, ou o senhor está vendo ainda como uma ameaça? Veja só, a ideologia de gênero, que é muito falada hoje a nível nacional, né, ela existe, ela é real. Nós tivemos aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, a visita de uma das maiores mentoras da ideologia de gênero, que é a Judith Butler. Ela foi até hostilizada no aeroporto aqui por questão disso, né? Então existe isso é fato. O que é a ideologia de gênero? Ela tenta dizer ao ser humano que ele nasce um ser assexuado ou amorfo. Ele não é homem e ele não é mulher. Ser homem ou mulher seria uma construção social. Quando você tenta explicar isso para uma criança de 4, 5, 6 anos de idade, você cria uma confusão mental, você fere o ECA. Mas para isso o Darwin está aí, né? Veja só, mas se a gente for falar a ciência está aí, a biologia está aí. Assim como nós temos a trindade divina, que eu tanto venero, nós temos a trindade do mal, né? Para gente que pensa dentro do criacionismo, nós temos aí Marx, Darwin
e Freud, que trio do inferno, né? Só Deus na causa. Eles conseguiram mudar uma cultura inteira de uns, né? São pensamentos. Estamos aqui para o bom debate, né? Então, veja só, eu já me aqui falando sobre a escola. Existe sim. Eu tenho um livro, inclusive, que eu trouxe, está ali com o meu secretário, depois eu posso deixar com vocês, sobre doutrinação de crianças em escola. Temos vídeos de professoras pegando para crianças em estágio de formação, ele pegando uma banana, colocando uma camisinha. Temos vídeo de professora de 4 dentro da sala e um aluno simulando sexo com ela. Existe... Tá, eu posso concordar com o senhor nesse ponto. Isso não é na PUC, onde você estudou. Existem exageros. Não é na USP. Existem exageros de todos os lados. Para isso existe o Escola Sem Partido. O projeto que hoje está sendo debatido, né? E virou coqueluche no país todo, porque as mães e os Isso pais... não impede que o professor, o ensinante, o educador externe a opinião dele sobre as coisas. Desde que ele mostre todas as óticas, todas as possibilidades. O professor em sala de aula não tem liberdade de expressão. Discordo. Ele é pago pelo Estado. Eu discordo. Ele é pago para colocar lá dentro do Estado uma doutrina. Mas eu discordo, porque ele tem a individualidade acima e à frente de qualquer coisa. Mas ele não está ali para expor o seu pensamento. Essa disciplina, né? Ele não pode chegar lá... Então, nós não estudamos essa disciplina. Um professor evangélico, então ele pode chegar dentro da sala de aula e pregar. Ele pode, desde que ele mostre que tenha outras vertentes religiosas e que ele propague a pluralidade e não só a imposição de uma fé que é pessoal, um credo. Me arrepiou inteirinho. Você está parecendo que você está se convertendo. Eu poderia ser evangélico. Eu sou o cara mais sem graça da face da terra. Eu sou todo certinho. Se você encontrar alguma coisa ruim na minha vida, você me mostra agora. Já vi. Eu sou casado com uma única mulher. Eu tenho 4 uma parte. Eu tenho 4 filhos. Cuidado, se abrir os telefones. Eu tenho 4 filhos. Tudo. Paulinha é casada com 4 filhos, mas isso não me faz. Eu tenho 2 só. Isso não me faz achar que uma união entre pessoas do mesmo sexo onde exista o amor, uma aberração. O senhor me acha uma anomalia, uma aberração? Bom, você está dizendo que eu acho então isso? Veja só, vocês tentam colocar palavras na minha boca. Eu já disse a vocês desde o início que a fé cristã é uma fé de inclusão. Vinde a mim como está, foi o que Jesus Cristo disse. O que a pessoa faz em 4 paredes é de foro íntimo dela, né? No Canadá agora teve uma moça que entrou na justiça porque ela quer casar com um gato. E não é um gato, um homem bonito, é um gato mesmo. Então, as pessoas têm o direito de fazer o que quiserem. O que não pode é colocar isso, implantar isso para que a sociedade toda aceite como se fosse o fato mais normal do mundo. E antes de ser um ser humano socialmente colocado dentro do mundo, eu tenho que ter liberdade de pensamento. Antes da liberdade sexual de qualquer pessoa, vem a minha liberdade de pensamento. Eu não posso ser tolhido do direito de achar que isso não é certo. É o meu direito. Mas a partir do momento que o senhor manifesta numa Câmara dos Deputados vontade para barrar isso, o senhor fere a Constituição quando ela diz que todos são iguais perante a lei. Que dia que eu usei a Câmara dos Deputados para barrar isso? Não, mas o senhor gravou um vídeo para falar que, olha, meus eleitores, não façam isso. Não caiam nesse golpe. E quando o senhor expliquei naquele vídeo, desculpa, o senhor vai contra Paulo em Coríntios quando ele fala, ouça algum de vós, tendo alguma coisa contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não aos santos. Então o senhor fere o que Paulo diz, que o senhor diz que é o seguidor da palavra de Paulo, e o senhor fere também a Constituição de 88. Qual dos dois está em contradição? Amigo, veja só. Quando eu falo sobre a questão LGBT, e eu deixei explícito naquele vídeo, eu falava, por exemplo, do movimento LGBT buscar cotas em universidades. O que uma orientação sexual tem a ver com cotas em universidades? Aí eu concordo. Pois é, mas foi isso que eu falei naquele vídeo. Vocês nem debateram esse assunto. Mas existe aqui exagero, a gente colocou em todas as partes, todas as colocações, opiniões e segmentos da sociedade. O movimento LGBT é o movimento mais articulado do mundo. Eu tenho aqui a base de um pedido deles feito pela Procuradoria dos Direitos Humanos. São quase 200 projetos que visam ser aprovados no Brasil. Inclusive, uma cidade com 50 mil habitantes tem um hospital só especializado na categoria LGBTTTTT, etc. Tudo bem, mas se for vontade do Congresso barrar, vai barrar. E assim é a democracia, né? Quando eu era menino na escola dominical, na igreja, a professora dizia assim, contou uma historinha para nós. O anjo estava na porta do céu. O diabo bateu na porta para entrar. Quando o anjo abriu, viu que era o diabo, ele fechou. O diabo enfiou a mão. Quando o anjo forçou a porta, o diabo começou a gritar de dor. A natureza angelical tão bondosa abriu a porta para o diabo tirar a mão. O diabo colocou o braço.
A mesma coisa aconteceu até que o diabo entrou inteiro lá dentro. Tá querendo dizer que se passarem passa coisas passa de tudo. LGBT, vai A passar questão do muita coisa casamento, que não a questão do pode casamento, passar? eu nunca fui contra a união estável. Por exemplo, duas pessoas constroem patrimônio junto, uma tem direito é natural, um é aposentado, falece, o outro, esse que estava do lado, tem direito. Eu nunca fui contra isso. O problema é que eu citei isso em 2012. Quando aprovar a união estável, automaticamente vai aprovar a união civil. Aprovando a união civil, pode chegar dentro da igreja e você cercear o direito de um líder religioso de exercitar a sua fé. Imagine se chegam duas pessoas numa igreja, dependendo nessa onda como vai, tudo é preconceito, e eu falo, olha, dois homens, eu não posso fazer o seu casamento porque eu tenho princípios bíblicos. A pessoa me leva na delegacia. A igreja é senhora de si, a igreja é dogmática. Posso terminar? A igreja é dogmática. Mas quem disse que o Estado não está tentando interferir dentro da igreja? A igreja é senhora de si. Você abre um espaço. Gente, política é como um jogo de xadrez, não é um jogo de damas. Que você Então vê tudo instantâneo acontecer. Política é lá na frente. Você vê, você tem que enxergar longe, sim. Isso é política. Deixa eu passar a bola pro Tonhão. Digamos que eu seja um apedeuta, um ignorante. Você não é. Digamos que eu seja, e eu começo a ler a Bíblia. E aí me vem a seguinte pergunta: o que está na Bíblia, por exemplo, capítulo Apocalipse escrito por João de Patmos, a volta da besta 666. Aí eu me perguntaria para você, pastor deputado, pastor, vai vir a besta 666 ou é apenas uma alegoria? Daí vai a pergunta pro senhor: a Bíblia tem que ser lida ao pé da letra ou enquanto alegoria? Para se estudar a Bíblia é preciso ter um professor. Assim como todos os livros que existem. A Bíblia é um livro filosófico, é um livro científico, é um livro político, é um livro arqueológico. A Bíblia é não um livro, ela é o livro. Então é claro que para se entender a Bíblia é preciso de um professor que dê as explicações corretas. Você me falou se a besta, por exemplo, chegou. Eu estava achando que estava falando com ela aqui agora, né? Mas você não é um besta, você não é a besta, você não é o 66, você não é nada disso. É preciso que a pessoa estude a Bíblia com um professor. É assim, mais ou menos isso. Augusto. Deputado, eu queria saber se o senhor tem dúvidas ou só certeza. Se tiver dúvida, qual, por exemplo? Sobre o quê? Tudo. Eu tenho 1 milhão de dúvidas. Por exemplo, sobre questões religiosas. Sobre questões religiosas? Como eu sou um líder religioso, eu não queria que os meus seguidores soubessem das minhas dúvidas, das minhas crises existenciais, porque todos têm. Lutero se trancava dentro do quarto e se martirizava, né? Todos têm. Porque conhecer Deus é algo muito profundo. Imagina o ser humano ter a passividade de falar assim, eu vou conhecer o Criador do universo. É uma loucura. A Bíblia diz que as loucuras de Deus são mais sábias que toda a sabedoria do homem, né? Deus não é mais fácil de entender, não? Não são vocês que complicam, não, o entendimento de Deus? Vocês não, eu estou falando aqui vocês sobre... religiosos, líderes religiosos. Você não é religioso, não? Você não é religioso? Eu sou espiritualista. Então você é uma maneira mais bonitinha. Não, mas eu queria que você respondesse a minha pergunta, porque acho que vocês complicam muito Deus. Nada. Eu tenho um livro de cabeceira. Deus é mais simples que isso. O problema não é Deus. O problema é o ser humano. É o uso que se faz dele, né? Não, o problema é o ser humano. Ninguém usa Deus. Eu não uso Deus. Você falando assim, parece que você me ofende. Você não era a minha intenção. Não é a sua intenção. Sim. Eu acho que só que se complica muito. Mas em que sentido? De forma estratégica. Diga. O quê? A figura de Deus, o que ele representa, a energia que ele propaga. Deus é amor, só que também é justiça. Deus é amor, só que também... As pessoas dizem assim, Mas a justiça dos homens? Eu acredito... Não, Deus deixou um livro, tem um livro sobre isso. Embora a Bíblia tenha sido escrita por homens, o autor da Bíblia é Deus. Pode ter mais de 40 escritores, mas o autor da Bíblia é Deus. Ele deixou os seus mandamentos. Ele explicou o que é que o ser humano tem que fazer ou não para levar uma vida, inclusive justa aqui nesse mundo, não é somente para uma vida transcendental. Mas as pessoas acreditam em Deus. Pode ser atualizado? As pessoas acreditam... veja só, fé e dogmas não se atualizam. A fé é a fé. Né? Eu não posso colocar Deus dentro do eu não posso relativizar Deus, Paulinha. Eu não posso relativizar Deus. Eu não posso relativizar a Bíblia e falar assim, bom, veja só, isso aqui, antes as mulheres não podiam pregar e agora elas podem. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Isso é cultura. Isso é cultura, são palavras de Paulo. Eu fico sempre com as palavras de Cristo. Deixa eu só dar aqui uma palavra para todos os ouvintes. Querem entender Deus? Leia os evangelhos. Leia os evangelhos, você vai entender qual é a missão, o que foi que Cristo disse. Jesus nunca censurou ninguém, trouxeram uma adúltera, a lei mandava matar. Jesus disse o que para ela? Vai, só que ele deixou uma palavrinha, não peques mais.
Porque toda vez que o ser humano peca, não é que ele quebra a lei, não é que ele ofende Deus. Toda vez que o ser humano transgride, ele se machuca. E Deus é pai. Meu velho, eu tenho uma dúvida. Se o pastor vai se candidatar ao Senado. Até porque eu tô na frente, hein? E o Augustão vai votar em mim, evidente. Responda ao da pena rapidamente, pastor, que a gente tá com o simples. A vida pública brasileira, a política está sem norte, sem rumo. Eu também, na mesma pesquisa da Atena, eu apareço aí, você com 44% e eu com 14%. Bem na frente de você. Muito na frente, né? Aliás, eu espero que vocês fiquem sempre na frente, né? Olha. Eu não estou entendendo. Como eleitora, a Bíblia diz assim, tenha o seu próximo acima de si mesmo. Olha aqui, o nosso tempo acabou. Aqui com a gente hoje o pastor Marco Feliciano conversando com a gente. Aliás, o senhor marcou a entrevista para hoje, não era o horário de trabalho do senhor? O senhor não teria que estar em Brasília? Mas vocês me convocaram. O senhor pediu a convocação. O senhor escalou no vídeo. A convocação. Peraí, ficou uma dúvida agora. Não, eu estou correndo para Brasília. Meu voo sai às 3 para votarmos lá. Nós que pagamos a passagem. Vocês destruíram meu eleitorado, vocês queriam o quê? Eu tenho que vir consertar minha base. Isso aqui é política também. Pastor Marco Feliciano com a gente aqui no Morning Show. É isso, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Aproveitando esse momento aqui, quero agradecer a toda a bancada. Vocês foram muito cordiais, gentis comigo. Desculpa alguma coisa. A gente é educado, a gente tenta. Mais ou menos. Há controvérsia. Ô, deputado, rapidamente, quer mandar um recado para os ateus? Claro, Jesus te ama. Okay. Agora, 11h29, horário de Brasília. Morning Show. Vem ser jovem com a gente.